Boa, boa, pessoal. Olha, esse vídeo aqui, eu vou falar um negócio pra vocês. Eu fiz ontem o vídeo e fui ver os comentários, porque a gente soltou 2 vídeos legais ontem. Um aqui no canal e um lá no Não Importa o Que Digam. Eu quero falar rapidinho do vídeo do Não Importa o Que Digam, porque eu vejo que tem muito palmeirense que tem a bunda molice, hein, cara? Ô, vocês têm medo, cara, de acreditar no tetracampeonato da Libertadores? Tem medo de acreditar no Penta, no Hexa? Por quê? Me coloca aqui embaixo por quê. E eu fui ver também o que a galera falou dos elencos e eu vi muita parte da razão ali, né? Sobre o elenco do Palmeiras e o que é conjunto, o que é elenco, né? No vídeo de hoje, cara, eu não vou falar pra vocês que vazou o salário dos jogadores que jogam a Libertadores e não só a Libertadores, mas a gente puxar mais aqui pro futebol brasileiro, porque isso aqui teve muita discussão em redes sociais, tá? Então, eu vou deixar só um anúncio aí da nossa loja, depois a gente vem pra cá, pra vocês verem um pouquinho dos produtos. Eu vou subir, inclusive, parte desses produtos pro meu Insta, que é @ytfernandoo. Então, segue lá o Insta e já vai pros stories, os primeiros que chamar, já leva produto com preço incrível. Aproveita até domingo, atendimento lá no WhatsApp, é só chamar a gente. Alguns itens que tem disponível, ó, tem esse jaco da Loto, que é uma corta-vento. Tá, apenas 120. Celtic, camisa da NBA, vai estar tudo nos stories. Bonezinho do Não Importa o Que Digam, tá? Tem essa cor, tem o bordado e tem esse aqui que eu uso em várias lives. Camisa do México original também, produto muito top, que vai estar nos stories também, tá? Essa camisa é bem legal, ela é um verde escuro, tá? Às vezes aí dá uma impressão de um preto, mas é um verde escuro com esse detalhe aqui. Camisa maravilhosa. Esse boné da New Era aqui muito foda, que eu uso em vários vídeos aí, lives. Tem disponível apenas 4 unidades desse modelo aqui, ó. Boné é sensacional, ó. Os detalhes dele são fera demais. Pessoal, voltando pra cá, é o seguinte, ó. Não esquece, chama pelo Insta, chama pelo WhatsApp, por onde vocês acharem melhor, tá bom? Eu tô com 2 tabelas aqui que eu vou colocar pra vocês aqui a primeira. Essa tabela coloca, inclusive, o Dudu como salário mais bem pago, tá? De toda a Libertadores, tá? Só que é o seguinte, o Dudu, ele foi crescendo esse salário, né? E ele é um jogador que já tem uma história no Palmeiras muito mais densa do que a do Gabigol, muito mais densa que a do Hulk, muito mais densa que a do Pavon no Atlético Mineiro, obviamente, e de todos da lista, né? Vidal, por exemplo, o Vidal aparecer nessa lista é um absurdo por si só. E esse vídeo, pra quem não assistiu o de ontem, ele complementa muito aquele vídeo de ontem. Então quem não viu, vê também, que é o vídeo anterior a esse aqui no InstaVerde TV. Então vamos guardar isso aqui e vamos para uma lista mais importante, que é essa do Seleção Sport TV, que tá aparecendo aqui pra vocês também. Que é essa lista aqui pra gente poder analisar se cada jogador vale o que ele custou pro clube ou em termos de contratação ou de salário, tá? É impressionante que o Hulk tem 27 jogos e 18 gols, tá? Guarda essa informação. O Paulinho já tá com 26 jogos e 13 gols. Se a gente olhar lá pro Fluminense, o Cano tem 26 jogos e 24 gols, é absurdo. O Arias tá numa temporada bem pior que a última, por enquanto, né? 25 jogos e 4 gols. Aí a gente já começa a enxergar um pouco dos números do Dudu no Arias, né? Daqui a pouco a gente chega no Dudu, que eu sei que é o ponto central desse vídeo aqui, com certeza. O Keno tem 22 jogos e 3 gols. Se a gente olhar pro Dudu, ele tem 27 jogos e 1 gol. O Keno, lembrando, 22 jogos e 3 gols. Quando a gente olha aqui pra baixo pro Flamengo, o Pedro, que é o ataque talvez mais badalado aí do Brasil, com certeza, né? Pedro, se bem que é discutível com o do Atlético Mineiro, hein? Que a gente vai ter um grande jogo, inclusive, entre Palmeiras e Atlético Mineiro. Pedro, 25 jogos e 22 gols. E o Gabigol, 29 jogos e 15 gols. Agora a gente vai chegar na polêmica, obviamente, do vídeo, porque vai atingir mais o torcedor do Palmeiras, que é o Dudu, o Arthur e o Rony. O Rony numa temporada abaixo, acho que a gente pode falar que o Arthur tá muito pra cima, porque ele tem 27 jogos e já tem 8 gols. 5 pelo Palmeiras, tá? Lembrando que são 8 gols, mas pelo Palmeiras 5. O Rony, 24 jogos e 7 gols. E o Dudu, 27 jogos e 1 gol. Voltando novamente para a tabela da Libertadores aqui, ó. O que a gente precisa entender para debater esses salários que tende
a ir mais para uma média nos próximos anos, que essa é a proposta do vídeo. E porque assim, o Flamengo hoje ele já está discutindo os salários do Vidal. Tem canal já discutindo se o Arrascaeta ele vale tudo isso, porque é um jogador que ele tem ali de certa forma uma... joga um jogo bem, joga outro mais ou menos, fica 2 fora, 3 por lesão, aí volta, joga um, não tem uma frequência de jogos boa. O Dudu, ele ganha 2 milhões, mas é muito, no meu ponto de vista, pela representatividade do Dudu com a camisa do Palmeiras e o quanto o Palmeiras se divide nos últimos anos, desde a chegada do Dudu e antes do Dudu. Uma coisa é verdade também, que o Palmeiras ele conseguiu chegar no seu objetivo maior sem o Dudu. A primeira Libertadores não tinha o Dudu. Então a discussão em redes sociais foi muito em torno do nome do Dudu, porque muitos torcedores enxergam que esse salário do Dudu de 2,1 milhões, inclusive eu fui questionado numa última live e falei que eu não entraria nesse debate do Dudu de uma maneira... talvez pobre no argumento, porque se a gente olhar só pro número, só pro Dudu, só pro que ele representa em salário, em gols e assistência, você vai falar, não vale. É melhor você mandar o Dudu embora e você ter 2 jogadores aí, que sei lá, vamos pegar nessa lista aqui, pode ser o próprio Gabigol e um Arrascaeta. Vai dar um pouco mais, né? Agora, quando a gente olha pro que o Abel construiu, que é você entregar coletividade para todo o seu time. Hoje hoje você pega, por exemplo, não tá aqui, mas os números do Gustavo Gomes são números de atacante. Tem atacante como o Yuri Alberto, que tem aqui, ó, 1,2 milhões de salário. O Yuri Alberto não fez os gols, não tem feito participação de gol de Murilo e de Gustavo Gomes. Então, aonde que a gente tem que entender isso daqui? O salário do Dudu é muito acima da média do futebol brasileiro? É um salário quase europeu? É. Agora, se você perde o Dudu como a sua referência e você tem só a parte coletiva, então vamos esquecer o Dudu no time do Palmeiras. Vamos colocar o Arthur de titular junto com o Rony e projetar qualquer outro ponta. Qual que é a distância hoje do Dudu para outro ponta do Palmeiras? Então, esse salário do Dudu de 2,1 milhões, com a garantia de um jogador que pode te entregar experiência, momentos de decisão, muita gente esquece do jogo do Atlético Mineiro. A jogada foi construída pelo Verón, mas quem que marcou o gol? A Copa do Brasil 2015, se não fosse o Dudu, será que o Palmeiras teria vencido o Santos? Por mais que ele não participou da Libertadores, que foi uma coisa que o Abel construiu nesse Palmeiras, de não necessariamente ter nos seus principais nomes, que eu tô com a colinha aqui, ó, para não esquecer nenhum. Você vê o Davi Luiz, por exemplo, para mim é muito mais absurdo por não ser um principal nome do Flamengo ganhando 1,5 milhões do que o Dudu ganhando 2,1. Só que o que tende a acontecer nos próximos anos? Esses salários descerem para uma média do Hulk, que é de 1,3. Se é que essa fonte aqui também do Rafael Reis da UOL, ela está realmente correta. Eu acredito que sim, porque existiu muito debate em torno desses salários. O Dudu, quando renovou com o Palmeiras, tinha muita gente que já questionava se ele valia esse valor de salário. Muita gente já questionava. Só que se a gente parar para analisar a maneira como o Palmeiras pensou as contratações e a maneira como o Flamengo pensou as contratações, se você pegar do Dudu para baixo, existe uma grande diferença. Ou seja, você está pagando só para o Dudu um valor discrepante, mas que é indiscutível do que o Dudu representa para o palmeirense e do que o Dudu representa dentro do Palmeiras e principalmente desde a reformulação do Palmeiras. Agora, Dudu à parte, o Palmeiras já encontrou um equilíbrio faz tempo nos seus salários. Agora, se você pegar o Flamengo aqui, que tem Gabigol 1,6 milhões, Davi Luiz 1,5, Bruno Henrique, desde quando o Bruno Henrique não joga ou não tem participações efetivas após a lesão? 1,2 milhões. Vidal, 1,1. Arrascaeta, 1,1. E para pensar, Marinho, Cebolinha, que não deve estar muito para baixo disso aqui. Então, galera, que o Dudu
que o debate girou muito e tóxico no meu ponto de vista, tá? Em torno do Dudu, porque ele não tá entregando em números o que o Arias entregou em números, né? Porque o Arias tem 25 jogos para 4 gols e o Dudu tem 27 jogos para 1 gol. É muito pouco, sim, porque se você pega esse começo do Arthur, que são poucos jogos, né? Porque você leva em consideração o Arthur aqui desde Bragantino, são 27 jogos. E 5 gols pelo Palmeiras, mas ele tem muito menos jogo que o Dudu com a camisa do Palmeiras. Eu não sei aqui exatamente quantos são já, mas bem menos, né? Se eu vou chutar alto aqui, ele deve ter... Eu tô chutando alto, tá? 11 jogos? 8? De 8 a 11? Não sei quantos jogos são. Então, assim, o Dudu fica devendo em gols? Fica. Mas se a gente lembrar o Campeonato Brasileiro de 2016, que você tinha Dudu, Roger Guedes, você tinha o Tietê, o Moisés, você tinha o Gabriel Jesus, você tinha Vitor Hugo, que marcava gol ali na época também. Um pouquinho mais pra frente você tinha até o próprio Yerry Mina, que também marcava os seus gols. Quando é que o Dudu ele foi protagonista em gols? É claro que ele foi deixando de ser protagonista nos últimos anos, foi fazendo cada vez menos gols, mas eu acho que é muita toxicidade, no meu ponto de vista, você apontar que o Dudu não merece esse salário, se a gente defende tanto que o Palmeiras nem contrata medalhão. Se a gente parar pra pensar um Dudu pra todos esses times, chega pra um flamenguista aqui, que com certeza esse vídeo vai chegar pra alguns, veja o que eles vão falar do Dudu se comparado com o Marinho, com o Cebolinha. O Dudu pra gente normalizou. Só que o Dudu no mercado, ele é um medalhão. É um medalhão que seria titular do Corinthians, titular do Flamengo, titular de qualquer time aqui do Brasil. Então por que ele tem um salário de medalhão? Porque ele é um medalhão. Só que a gente acostumou com o Dudu e a gente, como palmeirense, leva essa toxicidade pro debate. Que tem outros jogadores que talvez coletivamente, em números e individualmente estão entregando mais do que o Dudu, e é fato? É. Só que hoje, se a gente fosse contratar o Dudu no mercado, vamos imaginar o Dudu se tivesse feito tudo isso que ele fez pelo Palmeiras, nos últimos anos ele fez pelo Galo. Ou se a gente fosse tirar o Hulk hoje do Atlético, a gente ia ter que pagar pro Hulk um pouquinho mais pra vir jogar no Palmeiras, porque ele tem números que atende as necessidades do Palmeiras. Só que esse salário, que se for verídico, né, se for verdade, só tô pegando os números aqui pra não esquecer, pra não falar besteira, mas acho que é 1,3. Salário de 1,3 milhões aqui do Hulk, se ele chegar no Palmeiras ele ia ganhar 1,7. Porque o Palmeiras teve a oportunidade de contratar o Hulk e não contratou. Então a galera normalizou o Dudu, só que se você pegar a média das temporadas, o Dudu tem números melhores. Média, pega toda a média, pode incluir até o Gabigol quando jogava no Santos e o Arrascaeta quando jogava no Cruzeiro. Pega e o próprio Everton Ribeiro desde que chegou. A média do Dudu é tão boa, se não melhor, do que todos eles. Não em gols quando compara o Gabigol, tá? Mas quando compara assistência, participação e gols aos demais, porque eu não consigo comparar o Dudu ao Gabigol, porque o Gabigol é um atacante. Agora, a brincadeira fica mais interessante quando você pega, por exemplo, um Bruno Henrique, que ainda consta nessa lista, só que o cara se lesionou e deixou o Flamengo na mão, não por culpa dele, já há muito tempo. E continua ganhando um salário de mais de 1 milhão. Quando foi que o Dudu teve uma lesão? Que deixou o Palmeiras 2 meses na mão. Não, e volto a dizer, não tô falando que é culpa do Bruno Henrique a lesão. Mas o Dudu também tem esse salário por ser estável. É um jogador que se mostra estável. Então quando o Palmeiras resolve pagar esse salário pro jogador, ele tem o dia a dia do Dudu. E ele sabe o jogador que ele tem, o atleta que ele tem. Porque senão não pagaria esse salário pro Dudu, gerando até uma discrepância pros demais. Então tem o porquê o Dudu recebeu o que recebe. Ele é o tal do medalhão que a gente pede tanto, estando aí correndo com a nossa camisa daqui a pouco há 1 década, né? Então já tem 1 década que o Dudu tá aí no Palmeiras. Então daqui a 2 anos, né? Parece besteira, mas daqui a 2 anos o Dudu vai estar há 1 década. E tinha muita gente defendendo a queda do salário do Dudu. Só que não leva em consideração que, de fato, ele não tem feito uma temporada de ápice, mas a projeção era para isso. Ele tá no ápice dele, então lógico que ele não ia aceitar permanecer no Palmeiras se ele tivesse uma redução de salário para, sei lá, receber 1,7, 1,6, 1,5, não justificava, sabe por quê? Porque se o Dudu fica livre no mercado,
Facilmente as equipes aqui que pagam esses valores absurdos, por exemplo, um Flamengo, pagaria essas 2 milhas pro Dudu brincando. Porque os caras bateram cabeça no Cebolinha, bateram cabeça no Marinho, foram buscar agora o Luiz Araújo, né, da MLS. Será que os caras não queriam contar com o Dudu? Então assim, Fernando, a ingratidão do torcedor com o Dudu, eu não acho que a ingratidão não, mas eu acho que falta um pouco da percepção do que o cara construiu com a nossa camisa até aqui. Qual foi o legado que ele deixou até aqui, né? E um jogador que, acredito eu, que deve querer finalizar sua carreira aqui no Palmeiras. Então acho que todas essas paradas têm que ser levadas em consideração. Agora, essa média dos salários, elas têm aumentado. Isso pra mim que era um debate que não cabe esse vídeo pra não ficar muito comprido, mas que esse sim vale a pena debater. Se você pega jogadores só porque jogaram no futebol europeu e estão livres no mercado, receber mais de 1 milhão como foi o Vidal, isso daí pra mim aqui não pode acontecer. Isso sim tem um potencial de destruição de elenco, destruição de dia a dia, do que o Dudu, que chegou antes de todos, mano, que estão aí no Palmeiras. Vocês conseguem ter essa percepção? Que antes do Abel construir essas Libertadores, o Dudu já tinha construído uma Copa do Brasil, já tinha construído um campeonato brasileiro, 2 campeonatos brasileiros. Eu acho que a galera ela vai perdendo, né, essa percepção. Então, antes de qualquer jogador que se destaca hoje, o Dudu já tinha entregado Copa do Brasil, ajudou numa Libertadores. Eu vi muita toxicidade, não entro nela. Não acho, inclusive, que eu tô colocando esse vídeo e que todo mundo que assistiu aqui até o final vai comprar a minha ideia. Porque eu vi pelas redes sociais como foi o debate em torno de quando as páginas divulgaram os salários dos jogadores da Libertadores e do Campeonato Brasileiro. Bom, o vídeo ficou um pouquinho maior para dar essa cara de live, de um bate-papo mais franco aí, para eu trazer toda a minha opinião a respeito disso. Eu acho que é muito raso precificar o salário e olhar somente para assistência e gols, cara. É muito raso. Eu acho que envolve muito mais que isso, tá? No meu ponto de vista. Se você tira um Dudu do Palmeiras, a gente fica sem identidade nesse ataque. Por mais que o Arthur tá num bom momento, o Rony também. A gente chegou numa Libertadores sem o Dudu, mas quando você tira o Dudu, você tira um peso, uma identidade do ataque, pra mim, que é incalculável se você não repor a altura. Se você não repor a altura, tá? Pra pós-jogo de Atlético e Palmeiras, tem um conteúdo especial aí que eu queria que vocês opinassem muito. E eu aviso, tá? Eu aviso como que vai ser no nosso pós-jogo. Mas fica de olho, pós-jogo de Atlético e Palmeiras, eu conto com a participação de vocês de uma forma mais densa. Deixa o like, pessoal, quem chegou até aqui, porque é importante aqui pro desenvolvimento do vídeo. Seu like avalia o nosso vídeo e ajuda esse vídeo a chegar para mais inscritos aqui do canal. Se tiver grupo do Palmeiras, compartilha e deixe sua opinião nua e crua aqui sobre os salários dos jogadores do futebol brasileiro. Se o Dudu tá ganhando muito, se tem outros que estão ganhando pouco. Deixa aqui nos comentários. Valeu!